Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1910. Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Presidente da República Brasileira. Cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência como chefe da nação brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado povo. Era a Marinha revoltada. Houve grande curilha, todo o povo nordestino, por toda a parte do dia vai haver um bombardeio. Hoje, o Nação é especial. Voltamos a 1910 e trazemos a história de um momento fundamental das lutas sociais do povo negro brasileiro. A Revolta da Chibata. A luta dos marinheiros contra os castigos indignos e o racismo praticados pela Marinha. Uma homenagem a João Cândido, o herói que liderou a revolta, um gaúcho conhecido como o Almirante Negro. Falar da Revolta da Chibata é falar de duas instituições que foram a base da construção do Brasil, a Marinha e, principalmente, a escravidão, sustentáculo de nossa economia por quase 4 séculos. Essas instituições criaram laços profundos, pois tiveram uma só origem. Nasceram nas embarcações portuguesas que, no período colonial, dominavam a tecnologia naval no mundo. Neste contexto, fizeram do Brasil o maior entreposto de escravos da história recente da humanidade. Puxa, que crueldade! Somos então descendentes de um povo heróico e resistente. Todos os ciclos econômicos do Brasil, até o final do século XIX, ouro, açúcar, café, foram sustentados pela mão de obra escrava dos nossos antepassados. Isso tudo passava pelos portos brasileiros e por quem comandava esses portos. Assim nascia a Marinha Brasileira. Que história! A escravidão e a Marinha criaram laços profundos. E mesmo após a assinatura da Lei Áurea em 1888, pondo fim à escravidão, as condições de higiene alimentar e os castigos corporais, como as chibatas, os marujos, em sua maioria negros, eram as mesmas dos tempos do cativeiro. Os negros marinheiros continuavam sendo tratados como escravos. O historiador Marco Morel é neto de Edmar Morel, que em 1959 escreveu um livro com a participação de João Cândido e foi quem deu o nome, Revolta da Chibata. É verdade. A Revolta da Chibata foi um termo que meu avô batizou, Edmar Morel, para escrever o livro, que ele levou 10 anos escrevendo, e depois do livro publicado, ele passou a sofrer perseguições também. Então a história do autor do livro se mistura com a história do próprio personagem e da memória da revolta, que ainda hoje é uma memória maldita e mal compreendida.
Na realidade, essa foi a mais importante, a maior revolta das marinhas de guerra do século XX. Em dimensão e tamanho, ela supera a própria revolta do coraçado do Potemkin. Os marujos, 1910, a época da revolta, eles tinham na sua totalidade a origem africana, negra. Os oficiais, na sua totalidade, eram brancos, filhos de fazendeiros, da classe média alta, né, dos empresários. Havia muita mistificação, havia muita calúnia sobre esse sucesso. E Edmar Morel, um grande jornalista de sua época, um homem de esquerda, ligado às lutas da população, né, realiza uma grande entrevista, uma grande reportagem histórica, né, sobre esses sucessos e publica em 1960 o livro, né, A Revolta da Chibata. A revolta que dá o nome, né, que termina gravando o nome para esses acontecimentos. E este livro, A Revolta da Chibata, que vai conhecer diversas reedições, é o grande trabalho referencial sobre esse sucesso. Ele é realizado, além de uma grande investigação documental nos jornais da época, os jornais do Rio de Janeiro, os jornais, de certa forma, de todo mundo referiram a essa revolta. O que a gente pode falar sobre aquele momento ali? O que foi a Revolta da Chibata exatamente? Olha, a Revolta da Chibata, se a gente pudesse definir assim em uma frase, eu diria que foi a única vez em que o povo assumiu o poder na história do Brasil. Foi apenas por 5 dias. Mas no caso, quando eu digo povo, é a população negra, pobre, mulatos e brancos, que tomaram o poder e eles não reivindicaram, eles exigiram que acabasse com o fim, que houvesse o fim dos castigos corporais. Caso contrário, eles bombardeariam a cidade do Rio de Janeiro. Então eles conseguiram vencer todo o poder político, o poder parlamentar, executivo e representativo e conseguiram em 5 dias os objetivos fossem vitoriosos. Então foi um momento marcante que ocorreu 22 anos depois da abolição formal da escravidão, 22 anos depois da Lei Áurea, e que ainda combatia resquícios, né, da escravidão que existiam e ainda existem na nossa sociedade. Um homem negro, né, um marinheiro negro, havia conseguido dirigir, né, com verdadeira perfeição, né, a marinha, uma das maiores marinhas de guerra da época. E João Cândido naquele momento? Qual a importância dele para que essa revolta acontecesse? O João Cândido ele foi o principal líder da rebelião, que contou com a participação de cerca de 2.300 marinheiros. Ele foi reconhecido como líder pelos marinheiros, pela imprensa e pelo governo, era o principal interlocutor. Ele era considerado o marinheiro mais velho, que ele tinha cerca de 30 anos na época. João Cândido é uma figura verdadeiramente paradigmática da nossa história, né? É alguém que surge no seio do povo trabalhador brasileiro, né, nas décadas seguintes à própria abolição da escravatura, para se transformar num dos grandes personagens históricos de nosso passado. Filho de trabalhadores escravizados, da campanha rio-grandense, né? Seus pais viviam no Rio Grande do Sul. Ele nasce no antigo município de Rio Parto, né? Na família, ele era um agregado, a família do almirante Alexandrino, que o encaminha, né, como grumete, né, ainda jovem, para prestar serviço na Marinha de Guerra do Brasil. Ele nasce e durante 8 anos, ele, embora tivesse uma lei do ventre livre, né, mas a lei do ventre livre não libertava, né? Se ficasse na fazenda, tinha que cumprir todos aqueles compromissos que a lei escravagista impunha sobre as crianças negras. É assim que ele surge, é assim que ele vai para a Marinha, se adapta tranquilamente aos 14 anos quando entra na Marinha, como grumete, quando vai para o Rio de Janeiro. Sentar praça na Marinha de Guerra brasileira era um verdadeiro castigo, né?
eram destinados os filhos rebeldes, não, os pequenos delinquentes, não, aqueles que eram tidos como vagabundos, em verdade desocupados. Naquela época, sobretudo, né, homens negros, né, pardos, caboclos, né, o que as classes dominantes brasileiras chamavam de refúgio social. E entravam na Marinha e a grande maioria, quando podia, se afastava da Marinha. João Cândido não. João Cândido já entra na Marinha vendo ali a possibilidade de seguir uma carreira militar. E ele foi a figura que os marinheiros escolheram para unificar o movimento, até porque o João Cândido tinha trânsito com outros oficiais da Marinha. O senhor era bem quisto pelos oficiais? Pelos oficiais, por alguns. Pelos oficiais e pela marujada. Pelos oficiais, e daí foi nascendo, fui crescendo até que o milho deu a espiga. Deu a espiga desejada. Fui indo, fui tomando vida na Marinha, andando pelo mundo, contato com outros povos, muito viajado por todos os países da Europa. Quando vai eclodir essa revolta, né, ele vai participar com destaque na organização da revolta, né, ele viajara para a Inglaterra com tantos outros marinheiros e suboficiais para se treinar, né, no manejamento desta marinha de guerra modernizada de uma forma impressionante a partir dos anos 1905, 1906, né? E no retorno se destaca, já naquele momento, né, se destaca como uma das lideranças dessa revolta, que organizam a revolta. E quando eclode a revolta, ele vai se destacar como a principal liderança, como o grande chefe. João Cândido chegou a fazer viagem de circunnavegação, deu a volta ao mundo, conheceu, falava várias línguas e viajou por vários países. Então ele era uma figura assim, dentro da Marinha, muito marcante enquanto marujo. Ele se mostra logo como um homem indiscutivelmente com capacidade de liderança. Mesmo antes da revolta, ele se destaca como uma espécie de representante sindical dos navios onde se encontra. É um homem, por paradoxal que possa parecer, é um homem do diálogo, é um homem, né, que expressa, né, as reivindicações, os sentimentos, né, dos porões do navio de guerra da Marinha brasileira. Com o aprendizado que eles têm na Inglaterra, eles voltam com a vontade de fazer uma revolta. Era questão de tempo. E essa espiga de milho, quando é que nasceu o primeiro grãozinho? O que levou a produzir a espiga de milho? O primeiro grãozinho foi na organização dos comitês, já com o título de comitês revolucionários. E a intenção era aquela, era logo que tivéssemos o elemento essencial para impormos às autoridades, a revolta teria que vir. Mas quem organizou esses comitês? Os marinheiros. Eu era um dos chefes, os marinheiros da época. Quais eram os outros chefes? Os outros, por exemplo, Dias Martins, que comandou mais tarde o Cruzador Bahia, Gregório do Nascimento, que mais tarde comandou o Coraçado de São Paulo, André Avelino, que comandou o Coraçado de Deodoro. Eles congregaram os marinheiros dos navios em que eles serviam e de outras repartições. Mas essa ideia de congregar marinheiros nesses comitês nasceu de onde e por quê? Os próprios marinheiros, para combater os maus tratos e as má alimentações da Marinha. E acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O caso era este. Nós que vimos da Europa em contato com outras marinhas não podíamos mais
admitir que na Marinha do Brasil ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem. Ele nunca apanhou de chibata, nunca sofreu chibatada, mas sofreu muitas punições e castigos antes da rebelião. Ele teve prisão solitária, teve o salário descontado, uma série de repressões que ele sofreu, embora não provavelmente a chibata. Uma das características fundamentais dessa marinha é que era a enorme diferença entre os oficiais, todos eles brancos, né? Originários das mais importantes e ricas famílias, né? Sobretudo do Rio de Janeiro e de algumas outras províncias, né? Que viam mesmo aqueles homens livres capturados, né? Muitas vezes pelo exército, obrigados, ou levados filhos indisciplinados, órfãos, né? Que trabalhavam como marinheiros, tinham a visão como seus cativos das fazendas escravistas. Havia essa visão, né, da população negra e mestiça como segmentos inferiores. Era o castigo físico, né, nos navios. Nós temos referência, né, e não era apenas nos navios, no exército também, né, nós temos referência de marinheiros, né, que sofreram 400, 500, 600 e mais chibatadas, alguns, né, chicoteados praticamente até a morte. Né. Não podiam casar, os marinheiros não podiam casar, o serviço militar durante 15 e mais anos não podiam casar, a paga pouca, a comida, né, completamente diferente do que comiam os oficiais e que comiam, né, os porões, né? Ou seja, condições extremamente duras, que era uma herança da Marinha Imperial. E nesses comitês, como o senhor assumiu uma liderança? Podia relatar esse seu processo? Assumi a liderança já indicado pelos demais comitê. Porque houve a formação de grupos. Cada um grupo tinha a sua função. Nós tínhamos o nosso pessoal de máquinas da própria Revolução. Nós tínhamos o nosso pessoal combatente da própria Revolução, que eram os próprios marinheiros, não era oficial, não. Nós tínhamos os nossos próprios marinheiros especialistas que estudaram no inglês. Lá na Inglaterra, conheciam o movimento dos novos navios a fundo. O segredo dos novos dreadnoughts, na época, eles eram o senhor dos mares. Era a mina de São Paulo. Os marinheiros que estudaram na Inglaterra, todos eles estavam incorporados na Revolução, mesmo antes dela estourar. No início do século XX, o Brasil já ostentava a terceira frota naval do mundo e a situação dos marujos negros continuava a mesma. Os oficiais da Marinha ignoravam até mesmo o decreto republicano de 16 de novembro de 1889, que abolira os açoites praticados pelas Forças Armadas, insistindo nos maus-tratos e nas chibatadas. Em 1904, 1905, a República, que estava numa situação econômica muito boa, o café, a borracha, né, essas exportações, mesmo o açúcar, né, era um momento de riqueza, né, das classes dominantes da República, decidem realizar um reaparelhamento faraônico da Marinha de Guerra Brasileira. Então encomendam na Inglaterra uma quantidade impressionante dos melhores navios. Entre eles, encomendam 3 dreadnoughts, né, que eram os grandes encouraçados, monocalibre, reduzidos a 2 a seguir, devido à pressão da Argentina, que era que vai se transformar na grande arma de guerra naval da Primeira Guerra Mundial. Era a mais poderosa arma de guerra. E nós vamos ter esses grandes encouraçados, São Paulo e Minas Gerais. A Europa já era avançada desse ponto de vista.
de direitos humanos, direitos elementares dos seres humanos. Então aquilo ali impactou muito eles, né? E o conhecimento da experiência do encoraçado Potemkin, isso aí foi fundamental para eles voltarem já pensando nisso. E aqueles marinheiros negros, pardos, né, tratados, né, como semi-escravos, né, vão para a Inglaterra para se treinar como eletricistas, como mecânicos, né, para se treinar na administração, né, no trabalho nesses navios de guerra extremamente modernos. Com a ida, a partir de 1908, de marinheiros a Newcastle, na Inglaterra, para a construção dos encoraçados, eles aprenderam lá muitas coisas que eles não tinham ainda a visão de que seria possível uma rebelião. Na Inglaterra, eles têm contato com a social-democracia, que era na época, sobre um movimento operário inglês, né, sobre muito forte na própria marinha mercante inglesa. Em 1910 teve a eleição para presidente. Pela primeira vez aconteceu de não ter unidade entre a classe média, os que mandavam no país, e os militares. E surgiu o Rui Barbosa como alternativa. Então ficou militarismo versus a candidatura militarista e a candidatura civilista. E a fala do Rui Barbosa, muito pelos direitos, fez com que os marinheiros começassem a querer Rui Barbosa como presidente. Quando o Rui Barbosa não se elege na eleição em março, no início do ano de 1910, eles ficam decepcionados. E um outro fenômeno importante, em 1905, um ano antes deles chegarem na Inglaterra, ocorrera a sublevação do encoraçado Potemkin, né, na Rússia czarista. Né? Praticamente fazia meses que os marinheiros do Potemkin haviam abandonado o navio, né, depois dessa sublevação. Então essa sublevação havia sido lida, falada, discutida pelos jornais e certamente corria entre os marinheiros da marinha mercante e da marinha de guerra. Já na Europa, na Inglaterra, eles já faziam as discussões sobre a possibilidade de se revoltar. A proposta era para, se não me engano, dia 26, 27 de novembro. Entretanto, um marinheiro, né, por uma questão menor, por introduzir no navio, né, 2 garrafas de cachaça, né, vai ser denunciado por um protegido dos oficiais, ele briga com esse protegido. Uma divergência entre 2 marinheiros foi que bastou para que o comando do navio desse 250 chibatadas no Marcelino. E a situação foi tão ruim que eles anteciparam. Esses castigos eram castigos pedagógicos, realizados diante dos marinheiros formados, né? E esse elemento, esse fato, né, cria uma situação praticamente insustentável, explosiva nos navios. O comitê revolucionário, né, os principais dirigentes antecedem então a revolução, né, a revolta, para o dia 22 de novembro. O que era dia 22? Uma semana depois da posse, quando Hermes da Fonseca estava, né, estava comemorando com a elite carioca no Clube Tijuca, com a elite da capital do Brasil na época, né? E eles então deram esse presente grego para a elite carioca. Né? À noite, quando dá o toque, né, os navios se sublevam, sobretudo, primeiro, os dois grandes encoraçados. O João Cândido diz, naquele dia, o toque não deu recolher, mas se deu toque, chamou a revolta. Os marinheiros, né, imediatamente assaltam os paióis, tomam as armas, procuram reduzir, mandar embora os oficiais, né? Alguns oficiais resistem, né?
são mortos, né? Marinheiros morrem. Serviu para ajudar a botar um pingo de honra na história do Brasil, né? Onde que o povo pobre, o povo negro, ele se sublevou e deu certo. A revolta vence, né? Vence inicialmente no Minas Gerais, os oficiais são mandados embora, os corpos dos oficiais caídos são preservados em câmara ardente até ser afastados, eles se comportam com uma retidão absoluta, né? Reina a maior disciplina nos navios, né? O cofre dos navios é guardado com sentinelas, né? A própria adega, né? São guardados com sentinela. Quando a vitória está garantida, né? no Minas Gerais, no São Paulo, no Bahia e nos principais navios, os marinheiros se concentram nesses grandes navios e mandam, né, a resposta e mandam, né, as suas reivindicações sob ameaça de bombardear a capital da República. Achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido os causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria, mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham a engrandecer a Marinha Brasileira, bem assim como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira, reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareçam a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Aumentar o nosso soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho. Educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda. Mandar pôr em vigor a tabela de serviço diário que a acompanha. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória, sob pena de ver a pátria aniquilada. Bordo de encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Nota: não poderá ser interrompida a ida e volta do mensageiro. Quando eu recebi o ofício, o escrito, que Júlio de Medeiros me entregaram a bordo do Minas Gerais, que a esquadra seria atacada pelo governo. Eu não dei resposta a Júlio de Medeiros. Preparei meus navios, me fiz ao mar. E de lá passei um radiograma para o governo, avisando que os navios estavam a 30 milhas da costa do Rio de Janeiro, esperando o ataque do governo, porque lá naquela altura nós brincávamos melhor. Esperei lá 24 horas, não apareceu ninguém, retornei à Bahia do Rio de Janeiro e vim me abastecer. Umas 3 ou 4 vezes vim aqui me abastecer, quando chegava a tardezinha, fazia o mar para descansar as tripulações. E abastecia sem maior dificuldade? Sem maior dificuldade, intimava. Mandem tantas toneladas de carvão, tantos quilos de carne, tantos quilos de verdura. O governo parece que teve dificuldade em preparar os destroyers, talvez não confiasse na tripulação de Marujá. O governo teve, o que faltou foi bom senso, foi coragem. Esses navios tinham uma artilharia extremamente poderosa. Imagina-se o que acontece na cidade. Há um verdadeiro abandono, né, do centro da cidade, sobretudo as famílias mais ricas, pela periferia. Jamais vai ser bombardeada a cidade, né? E se inicia, por um lado, a discussão
entre o governo sobre aceitar ou não aceitar, dar ou não dar essa anistia, aceitar as reivindicações, e por outro lado a tentativa dos oficiais de dar uma resposta, né? Tentam se armar alguns torpedeiros para atacar esse navio, que é realmente pouco sério, né? Não tinha a mais mínima possibilidade. O governo perdeu, ficou de joelhos, teve que negociar 4 dias. Não tinha como lutar contra aqueles encouraçados, né? Deodoro, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Até que os marinheiros obtêm, com anistia, né, essa vitória. Vai ser votada no Senado a anistia, né, proposta por Rui Barbosa, atacada por Pinheiro Machado. A anistia é votada. Imediatamente após, né, os oficiais e o próprio governo iniciam a traição à anistia, né? Traem a própria palavra, né, dada pelo Senado como anistia, né? Desembarcam os marinheiros, prendem marinheiros, começam a perseguição, preparam uma lei onde vão ser afastados da Marinha praticamente todos os marinheiros que haviam participado do movimento. Ou seja, não era possível, não queriam que ficasse ninguém embarcado com a memória daqueles dias onde os marinheiros haviam sido, né, haviam comandado a Marinha de Guerra. E é nesse contexto, né, que ocorre o segundo movimento. Houve uma segunda tentativa de revolta, né? Cerca de um mês depois, houve da revolta da Chibata, que foi em novembro. Em dezembro de 1910, houve uma segunda rebelião mal organizada e incipiente aqui no batalhão da Ilha das Cobras, em frente aqui onde nós estamos. E essa rebelião não chegou a ter vulto, mas serviu de pretexto, evidente, para que o governo fizesse uma repressão violenta. Não só sobre os poucos participantes desse novo movimento, mas sobretudo para os participantes da revolta da Chibata. Foi aí que a repressão caiu mais violenta, servindo de pretexto, e aí ocorreram os fuzilamentos, expulsão da marinha, tortura, etc., a partir dessa segunda rebelião, que foi um episódio obscuro, né, e que serviu sem dúvida de pretexto para a repressão. É um movimento que nós não temos ainda informação, né, mais precisa, né? É um movimento, este já era de conhecimento, né, da oficialidade, da polícia, né? João Cândido procura com seu navio se afastar desse movimento, é envolvido nele. É nesse momento que João Cândido, com diversos outros marinheiros, é preso numa masmorra, né? Uma tragédia enorme sobre os marinheiros aconteceu nesse momento. Eles foram colocados num buraco, 18 marinheiros. Foram atirados cal lá dentro, era uma toca com declive. Atirado cal lá, verão, Rio de Janeiro, dezembro, umidade dos corpos. O que acontece? 16 morreram por inanição. Deixam diversos dias, né, esperando que o João Cândido morra, né? Quando abrem a porta, muitos desses marinheiros estão já apodrecendo, né? Sobram 2, entre eles João Cândido, que é mandado então a um hospício, um pouco para tentar dizer que desqualificá-lo como louco. E vencida pelo governo, essa segunda revolta, João Cândido ficou conhecido em todo mundo, né? Os jornais, os intelectuais. Naquela época, muitos americanos moravam, ingleses moravam no Rio de Janeiro, que era a capital. Era uma cidade grande, 1 milhão de habitantes. E começou a perseguição. Como o João Cândido era muito conhecido, eles não podiam matar o João Cândido. Pegaria muito mal. Então eles botaram num manicômio. E tentaram provar que ele tinha problemas mentais. Ele foi julgado pela essa segunda revolta. O promotor que existe foi João Pessoa, que mais tarde seria o vice
do Getúlio Vargas, em 1930. E ele não conseguiu achar nenhuma prova que João Cândido tivesse participado da segunda revolta. Mesmo assim, ele foi expulso da Marinha. Na continuação dessa repressão, muitos marinheiros com mulheres prostituídas, né? Mulheres pobres, né? com alguns né? Tidos como marginais, né? Embarcam num navio satélite, né? São mandados para o norte, né? Para ser vendido aos seringueiros, né? Muitos desses marinheiros são fuzilados durante a viagem, lideranças do movimento, são jogados com vida ao mar, né? Então é um pouco nesse processo, né, que se termina, de certa forma, né, aparentemente numa derrota. Não é certo, porque a partir daquele momento nunca mais um marinheiro vai ser legalmente chicoteado e melhoram substancialmente as condições de vida dos marinheiros da Marinha de Guerra Republicana Brasileira. As condições de vida que conhecem os marinheiros da nossa Marinha de Guerra hoje deve-se, em grande parte, a João Cândido e aos seus marinheiros negros. E qual foi a trajetória dele depois desses dias de revolta? Depois desses dias de revolta, como o próprio João Cândido diz, ele passou a viver cercado pelo ódio, né? Porque nunca perdoaram a ele o fato de ele ter liderado uma rebelião popular que foi vitoriosa em seus objetivos. Então tentaram assassiná-lo, não conseguiram, ele foi torturado, foi preso, foi acusado injustamente, depois foi absolvido. E a partir daí ele passou uma vida de perseguições. Ele se constituía na sociedade, no mundo, como uma liderança dos direitos humanos. Uma liderança no Brasil que fez uma revolta e venceu. A anistia de João Cândido foi sancionada em 2008 pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, essa estátua foi inaugurada aqui na Praça 15, no Rio de Janeiro, em homenagem ao almirante negro. Porém, principalmente entre os oficiais da Marinha, o nome de João Cândido ainda permanece como de um rebelde que quebrou a hierarquia e por isso deve ser ignorado e apagado para sempre da história. A Marinha do Brasil não mandou representante à cerimônia de homenagem a João Cândido e, através de seu serviço de comunicação, declarou que a Revolta da Chibata foi um triste episódio na história do país. É verdade que nos arquivos da Marinha não consta absolutamente o nome de João Cândido, como se ele não tivesse existido? Foi sonegado. João Cândido nunca existiu na Marinha. Foi sonegado mesmo. Mas pelo fato de sua exclusão ou por um outro fato? Pelo fato de haver tomado a posição em que tomaram na revolta, pelo ódio. Muitos oficiais da Marinha não conseguiram comandar o Minas Gerais e eu tive o sobejo poder de dominá-lo, fazer o que eles jamais fariam aí na Bahia do Rio de Janeiro. Professor, nós estamos aqui diante da estátua de João Cândido, que foi uma conquista também, né? É verdade. Essa estátua foi resultado de uma longa luta, né, de várias gerações. Ela foi inaugurada em 2008, ainda no governo Lula. E não só o meu avô, Edmar Morel, mas outras pessoas reivindicavam que o João Cândido, como herói, um autêntico herói do povo, herói popular, recebesse uma homenagem como essa. Até a famosa música do João Bosco Aldeblanc, Mestre Sala do Mar, diz que o João Cândido tinha como monumento apenas as pedras pisadas do cais, né? Hoje nós estamos pisando nas pedras do cais, mas há uma estátua também. Não é tudo, mas já é uma coisa, é um bom começo. E o senhor estava nos contando sobre as anistias, né? Que o senhor acha que, na verdade, elas não foram justas ao que poderia ter acontecido para a família e para os descendentes de João Cândido? É verdade. Até hoje, as anistias que ocorreram foram fajutas. Isso aqui é verdade. Em 1910, houve o governo, uma das condições da rebelião era que fossem anistiadas. Então, o governo formalmente anistiou e, em seguida, fez uma repressão violenta, com mortes, com fuzilamentos, com cerca de metade dos rebeldes foram expulsos da Marinha, etc. Então, foi uma anistia que não valeu só no papel. Em 2010, quando foi feita uma segunda anistia pelo governo Lula,
foi também uma anistia só no papel, porque na verdade o que se esperava a partir dali é que houvesse um reconhecimento oficial, que houvesse indenização para os descendentes, né, e que fosse pelo menos o João Cândido incorporado simbolicamente na Marinha e que alguns de seus descendentes recebessem uma indenização, nem que fosse simbólica. Mas se a gente vê que figuras da época da ditadura civil-militar recente, como Marighella ou Lamarca, foram anistiados póstumamente, a família recebeu indenização. E a revolta do João Cândido, que foi há 100 anos, até hoje não foi efetivamente anistiada, apesar dos decretos, então a gente pergunta por quê. Eu só vejo duas explicações, é preconceito de classe e de raça. A história da rebelião vitoriosa dos marinheiros negros em 1910 ainda tem lacunas e fatos que nunca foram esclarecidos. Então, uma história, né, que ainda merece, né, investigações muito mais precisas, mais amplas, porque há ainda uma série de espaços, né, fundamentais sobre esse movimento pouco conhecidos. O Benjamin Perret, um francês, ele viaja para o Brasil em 1930. Ele escreve um livro sobre a revolta da Chibata, onde possivelmente, como ele se encontrava no Rio de Janeiro, ele deve ter entrevistado talvez o João Cândido e boa parte dos marinheiros. Esse livro, quando já estava impresso, ele é preso pela polícia do Getúlio Vargas e toda a edição é queimada. Nós contamos com 3 páginas desse livro, mas há a possibilidade que algum exemplar se encontre nos arquivos da polícia política getulista da época, e fala-se que ele mandou para a Europa 1 ou 2 cópias do original desse trabalho. Então há muita coisa ainda, né, a ser procurado, né, a ser encontrado, né, para reconstituir, né, esse movimento único, épico, né, singular, fabuloso do nosso passado, né, desde que ficou sintetizado, né, na figura desse rio-grandense magnífico, que a população do Rio de Janeiro homenageou com o título, né, de Almirante Negro. O mar sempre esteve presente na vida de João Cândido. Aqui, às margens da Baía de Guanabara, ele trabalhou até morrer, vendendo peixes para sustentar a família. Ele não podia arranjar nenhum emprego, que os oficiais da Marinha iam lá e pressionavam para que ele fosse demitido. Então ele passou a viver como a grande maioria da população vive, morando numa periferia de uma grande cidade, sem assistência médica, sem condições básicas de higiene, sem condições sanitárias na residência dele. E ele trabalhava aqui na Praça 15, onde nós estamos, carregando cesta de peixe, uma função bastante modesta, né? Vinha dos navios pesqueiros e carregava cesta para entregar aqui no mercado. Conhecido como Candinho por lembrar a figura do pai, Adalberto Cândido, o filho mais novo, é o único descendente vivo de João Cândido. Ele vive na Baixada Fluminense e trabalha no centro do Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Imprensa. Aqui não me chama pelo meu nome, me chama para apelido, sobrenome do meu pai. De Cândido, Candinho, ficou Candinho até hoje. O meu pai virou uma figura nacional, uma figura popular. Ele não é herói da elite, é um herói do povo. Agora os professores agora já sabem, os alunos agora têm... já me procura para falar sobre a história do meu pai. Então, meu pai faz parte dessa história do Brasil. Quando perguntado sobre a morte, João Cândido costumava dizer que quando morresse, gostaria de voltar somente para lutar ao lado dos seus irmãos negros contra o racismo, pois o considerava o pior dos inimigos no Brasil. João Cândido morreu em 6 de dezembro de 1969, com quase 90 anos. E apesar da ditadura, o movimento negro que surgiu na década de 70 via nele um exemplo e um símbolo de luta contra o racismo, um herói negro. Hoje, João Cândido é lembrado e homenageado dentro e fora do Brasil. É tema de teses, livros, estudos, peças teatrais, nome de ruas, enredo de escolas de samba.
O nome de João Cândido e a liderança na revolta da Chibata ganham as ruas, e João Cândido começa a ser reconhecido como herói popular.